Bom, então para nós finalizarmos esta parte assim de candles de força, de média força, força fraca, vamos fazer um resumo aqui, tá bom? Então vamos lá, qual que é o nosso evento mais forte de força? Qual é o evento assim, que se ele aparecer você entra sem pensar duas vezes? É a vela elefante. Qual que é? Essa é a compradora, tá? E temos a vendedora, tá bom? É o mesmo padrão, é a vela elefante. Qual que é a força? Como que você vai identificar isso no seu gráfico? Como eu falei outras vezes, você vai reparar, se a vela elefante é de força, ela é maior que as outras, ela te salta aos olhos. A vela elefante é aquela que quando você olha para o gráfico, ela é a que te enche os olhos. Se você colocar o seu mouse do computador em cima do candle, você vai ver que uma vela elefante, ela movimenta bilhões de dólares. Por isso que ela tem tanta força de mover a direção do mercado. Então, se abre um candle grande desse verde, é uma força compradora de muita potência. Se abre uma grande vendedora, é uma grande vela vendedora de potência, tá bom? Que é essa vermelha aqui. Então, esses dois padrões, que você pode chamar eles de vela de força, tá? Candle de força, eu chamo de vela elefante porque foi o método que eu aprendi com a Ariane, tá bom? Então, ela é uma vela elefante para mim, mas tanto faz, o importante é você saber que esse evento tem potência, tá bom? Qual que é o segundo padrão de maior força que nós temos no gráfico, tanto para compra quanto para venda? Nós vimos isso, nós estamos aqui no resumo, tá bom? Qual que é? É esse daqui, ó. Aquele paviozão que eu falei para vocês. Tem que ter um paviozão. Não adianta você ver esse daqui, ó, porque ele existe, tá? Não adianta você ver isso daqui e achar que isso aqui é um bom evento de compra. Não é. Por quê? Como que a gente analisa que esse daqui, ele é um bom evento de compra? O que que tem nele para a gente identificar um bom evento de compra? Significa que quando esse padrão aqui ele estava se formando, ele teve muita força compradora que empurrou o preço para cima até fechar. Então, significa que se você colocar na sua mente que o mercado é feito de pessoas comprando e de pessoas vendendo, e quem compra mais ganha, quem vende mais ganha, direciona o mercado, você pondo isso na sua cabeça, você vai entender que esse padrão aqui, ele é de compra, tá? Também é um padrão forte. A vela elefante é mais forte, mas esse também é um padrão forte, tá? Também é um padrão forte. Ele é azul não, aqui ele é azul, mas ele é verde no gráfico, porque ele é de compra, tá bom? Aí temos aqui, qual é o outro? É o de venda. O de venda, gente, é a mesma coisa. Se você vê esse padrão, ele é como a vela elefante de venda. Ele tem muita força, ele vai ter esse paviozão, tá? E ele vai acabar aqui. E aí eu te digo de novo, por que que esse padrão com esse paviozão totalmente torto aqui, meu Deus do céu, sou péssima com isso aqui. Por que que esse paviozão aqui é um padrão forte de venda? Porque quando esse candle inteiro estava se formando, as pessoas lá, os vendedores, os big players, tiveram força, tiveram grana para empurrar o preço para baixo, fechando ele aqui. Então isso mostra o quê? Que a força vendedora é predominante. Então esse padrão é venda.
E é venda forte, não é venda fraquinha não. Então, só para recapitular para vocês, tá? Esse aqui, compradora forte, vendedora forte, tá? Não tem muito erro. Aliás, não tem erro nenhum, né, pessoal? É só decorar, estudar, 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 porque tem que ter disciplina. Qual que é o segundo padrão que nós temos aí no mercado? Não é forte, não vou te dizer, é um padrão forte, mas é um padrão mediano, tá? Qual que é? É esse daqui, ó. É aquele famoso beabá. É tipo, esse padrão junto com o outro dá alguma coisa, dá uma direção, né? Esse é o nosso, eu falo que ele é a nossa forma, né? Ele é aquele candle que enche linguiça, que ele vai aparecer ali no meio de uma tendência para poder te dar o caminho. Ele é a sua estrada, é esse daqui. Porque ele é forte, ele é bom, na verdade, tá? Eu não digo que ele é forte, eu não digo que ele é fraco, eu digo que ele é bom. Ele é bom, ele é necessário, tá bom? Então, se você tá dentro de uma tendência de compra e te aparece esse padrão, tá ok, não precisa se preocupar. Se você está num padrão de venda, te aparece esse padrão, ok? Não precisa se preocupar, tá bom? Se você está num padrão de compra e te aparece esse padrão aqui, continua ok. Você precisa de um outro padrão para poder te dizer se você está revertendo ou não, se é só um respiro ou não, tá bom? Se ele volta 50% da tendência da vela ou não. Então tem muitas outras coisas para você se desesperar e querer sair da sua tendência. Aqui a gente trabalha para ficar o máximo de tempo possível dentro de uma tendência com o nosso gerenciamento de stop. Então essas são as velas médias, medianas, são as boas, tá bom? São as comuns. Agora nós temos o padrão empate. Eu falo que é empate, tá? Que é esse daqui, ó. Não vai nem volta, tá? Ele não vai nem volta. Ele pode, por exemplo, se você tiver... Quando é bom você dar atenção para ele? Quando você tá, por exemplo, no final de uma tendência, tá? Vamos supor aqui que você comprou aqui, ó, te deu uma vela elefante, bonita. E aí você comprou, o mercado foi subindo, né? Aí aqui ele deu uma respirada, mas normal, você adicionou seu contrato ali, como a gente aprende, você continuou subindo, subindo, subindo. Quando você tem que ter um insight, já subiu pra caramba, você tem lá as suas médias, tá acima da média, tá bonitão, né? Sua média de 200, tá a coisa mais linda. Você precisa ter o insight de que se aparece um padrão desse aqui, não importa a cor. Esse padrão aqui não importa a cor, porque tanto o vermelho quanto o verde, tanto a compra quanto a venda empatou. Isso significa que o preço, o vendedor não conseguiu ganhar e o comprador não conseguiu ganhar. Então, se você está numa tendência de compra, você está nessa operação e o comprador já não está conseguindo ganhar do vendedor, você tem que ligar o alerta. Porque você já está no topo da tendência. Isso pode sim significar o final da sua operação, tá bom? Você está aqui, subiu, bonito pra caramba, lindo, maravilhoso, protegeu o seu dinheiro, gerenciou o seu stop, seguiu o plano bonitinho. O que pode acontecer depois de um desse aqui, ó? E se você seguir o plano, você vai ser estopado aqui. Isso aqui é óbvio. Mas se você seguir o plano, que esse aqui é o problema do trader, seguir o plano, que é uma coisa tão simples. Você pegou todo o lucro da tendência. Você pegou. Então, o que você perdeu aqui em cima não é nada. Mas reparem que essa vela pode te indicar o fim de uma tendência, a reversão da direção do mercado, né? O mercado está revertendo a direção, tanto um quanto o outro, não importa a cor, tem que estar atento, tá bom? Então, esse padrão é basicamente isso daí que vai significar para vocês. E isso a gente pode ver também na tela do computador, que a gente
vai ver, tá? Qual que é o padrão na tendência? Se você já está na tendência, esse padrão é fraquíssimo. Ele mostra, tipo assim, que você perdeu o controle de força ou que o mercado está para reverter, tá? E ele confunde muito a gente. Por que que ele confunde muito a gente? Vocês vão entender agora, tá? Esse é o de compra, tá bom? Esse padrão aqui, ó. Esse padrão. Gente, esse padrão é pauleira. Por quê? Porque esse padrão aqui não me importa se ele é vermelho ou se ele é verde. Isso não interessa para nós. Se você está numa tendência de compra e te aparece esse padrão aqui, é venda, tá bom? Significa que a força vendedora está predominante, ultrapassou 50% da sua vela, então isso significa que perdeu a força compradora. Então esse padrão aqui é venda, tá bom? Ele é um candle forte para venda, porém ele é um padrão fraco para compra, muito, muito fraco. E o que as pessoas confundem muito? Eu também confundia muito, gente. Tem que ter muita atenção nesse padrão aqui. Por quê? Porque a gente confunde esse padrão aqui com esse padrão aqui, ó, tá bom? Esse padrão aqui, ele é compra. Esse padrão, ele é compra, só que são diferentes, tá bom? Por que que você confunde? Ah, Débora, eu não vou confundir porque um tá cabeça para cima, outro tá cabeça para baixo. Só que quando você tá no gráfico, a nossa mente, ela é programada para que você decore que vermelho é venda e o verde é compra. Tá bom? Então, quando você tá na adrenalina, porque o candle se forma em 1 minuto, 2 minutos, segundos, é muito rápido, você acaba se embaralhando nessa questão. Por quê? Você tem que analisar localização, você tem que analisar as médias, tá? Você tem que analisar se a tendência tá para cima, se a tendência tá para baixo, se já subiu, se já desceu o suficiente. Tudo isso em fração de segundos, tá bom? E aí, o que acontece? Você está numa tendência de alta, tá bom? O mercado está subindo, lindo, maravilhoso, e você está na tendência. Gente, tudo isso que eu tô falando é em segundos que acontece. E aí você vai e tem um padrão desse aqui, ó. Só que esse padrão aparece para você verde. E você está numa tendência de alta. E ele aparece para você verde. Então acaba passando despercebido dos seus olhos. Só que independente dele ser verde, ele demonstra força vendedora. Vocês estão me entendendo? Aí que tá a pegadinha. Tanto o contrário também. Na força vendedora, se ele aparecer verde ou vermelho, é ao contrário. Se ele aparecer desse daqui, verde, vermelho, não interessa. Numa tendência de baixa, é força compradora. Isso significa o quê? Não significa que de imediato o mercado vai cair. Às vezes não, às vezes ele precisa de 2, 3 candles de confirmação, mas ele é um alerta. Ele é um alerta de que a sua tendência chegou ao fim, de que a sua força chegou ao fim. Então, você precisa ter esse insight, entendeu? De diferenciar a cor e de diferenciar que o que está para cima, o que está para baixo, vocês estão entendendo? A dificuldade? Essa é a dificuldade. Você está numa tendência de alta, onde todos esses candles são verdes, e aí te aparece esse padrão de venda verde. Você acaba ignorando ele. Mas ele é venda, ela é venda.